Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast do blog Legislativo Educa, uma parceria do Movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo. Semanalmente, eu, Humberto Dantas, diretor do Movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo espalhadas pelos municípios, pelos estados e no Congresso Nacional. É isso mesmo, pessoal. Legislativos têm escolas e elas educam para a democracia. E como o Voto Consciente e a ABEL defendem que a educação política é democracia, vamos conhecer quem faz acontecer. Antes de iniciar a conversa de hoje, eu quero lembrar que os nossos programas são gravados e vão ao ar às segundas-feiras à tarde nos canais da ABEL e do Legislativo no YouTube, bem como nos principais repositórios de podcasts do mundo pelo Legis-Ativo. Às quartas-feiras, às 8 da manhã, horário local, e 9 da manhã, horário de Brasília, também estamos em 89,5 FM, Rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso e no site da Rádio Assembleia.com. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Lamari, quer dizer que então hoje a gente trouxe você, é isso? Você tá bem, querido? Hoje sou eu, porque nós teremos um encontro, né, das escolas lá em Fortaleza. Então, Lamari, eu queria conversar um pouco com você sobre isso. Quer dizer, nos dias aí 8, é isso? 8, 9, 10? Não, 7, 8 e 9? Na verdade, 8, 9 e 10. A gente pede o 8, pessoal 9 e 10. chegar no dia 7, porque no dia 8 é 8 horas da manhã já. Boa. Então, nos dias 8, 9 e 10, nós teremos, olha que interessante aqui, o 28º encontro. Eu estou Então, falando tudo errado? Não, eu não estou falando tudo não, o errado. É o 28º, 28º encontro da ABEL, da Associação Brasileira então, das da Escolas ABEL é o Legislativas. 38º. Não, Tri, 20º. Oh, puxa. 30. 3x é 30. Eu estou É, lendo dois aqui. Eu estou olhando para não, é 3. Tem, 3. xizinho, 38º. 38º encontro da Associação Brasileira de Escolas Legislativas. Mas o que é exatamente um encontro da Associação Brasileira das Escolas Legislativas e de Contas, né? Porque tem as escolas dos tribunais de contas também. O que exatamente é um encontro da ABEL? Você sabe que o encontro, a gente agora, né, nesse novo formato, a gente está sempre encontrando em um tema. Vamos fazer sempre com uma coisa temática, com umas palestras, mas eu acho que um ponto alto, não parece, mas ponto alto desses encontros é quando a gente pede para as escolas se apresentarem. E aí é muito interessante porque a gente tem escolas lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Norte, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, né? Elas se apresentam, essas escolas se apresentam e mostram o que estão fazendo. É muito bacana, porque muitas vezes até coisas assim como o vereador mirim, mas o formato de fazer um vereador mirim, ele difere muito dependendo de cada lugar. Então, aí a gente agrega uma coisa aqui, não sei o quê, e troca experiências e tal, porque o pessoal, eu estou fazendo dessa forma, poxa, eu vou fazer igual. E aí, como aconteceu, né? A escola de Marabá, lá tinha um joguinho que eles desenvolveram com as crianças de pergunta e resposta, e aí eles ofereceram isso num encontro, falaram assim, olha, nós vamos oferecer isso para vocês, quem quiser, de forma gratuita. Então, veja, até a Constituição em miúdos foi uma coisa assim, foi uma primeira apresentação que aconteceu no encontro da Abel. Olha, tem aqui a Constituição em miúdos, o quê? Puxa, podemos levar para o Senado Federal para imprimir. Pô, eu quero replicar isso no meu município. Então, eu acho que o grande potencial e o diferencial desses encontros, lógico, as palestras são importantes e tal, mas é essa conversa, né? É essa apresentação das escolas. Isso tem um potencial muito grande de levar bons projetos, boas ideias para o Brasil inteiro e ser replicado.
Então, a gente sai com muitas ideias. Eu me lembro, quando eu comecei a participar desses encontros lá em 2007, eu tive muitas ideias, eu tive coisas assim, puxa, isso daí seria legal fazer, né? Você tem lá o Paraná, foi a primeira vez que eu vi que eles fazem um encontro com estudantes, né? Eles fazem o parlamento jovem, mas com universitários, né? Falei, pô, ideia legal. Aí foi a primeira vez que eu vi em Minas, um município pequenininho fazia o parlamento com idosos, sênior, É né? incrível, hein? Pô, Incrível. é muito bacana e dá muita gente e tal. Eu vi o que o pessoal do Amazonas faz de educação para a cidadania, viajando 2, 3 dias de barco para dar aulas, né? E às vezes até em comunidades indígenas tal. Isso é muito legal. Então é muito bacana a gente ver o que cada escola está fazendo e de que forma está fazendo. E de repente a gente acaba copiando, né? Falando no português claro, Claro, como diria claro. o Chacrinha, né? Como é que é? Nem, Nada, nada se nada cria, se tudo se cria, tudo se copia. copia. Exatamente. Ô, Lamari, bom, primeiro destacar aqui esse projeto. O Parlamento Mirim, o Parlamento Jovem, enfim, são espécies de simulações educativas de parlamento envolvendo estudantes. Muitos legislativos no Brasil fazem isso, até mesmo talvez mais legislativos façam isso do que tenham escolas. Né? Eu acho que tem uma Exato, quantidade bastante sim, significativa de experiências dessa natureza. E a Constituição em miúdos, os nossos ouvintes se lembram que a gente conversou aqui algumas semanas atrás com o pessoal da Escola do Parlamento lá de Pouso Alegre, Minas Gerais, justamente para falar desta iniciativa que nasceu dentro da Câmara Municipal de Pouso Alegre e se disseminou pelo Brasil, principalmente naquela parceria com o Senado. Agora, você começou a resposta sobre o que é um encontro da ABEL, Lamari, dizendo que um dos objetivos da ABEL é fazer destes encontros algo de natureza mais temática. Então, esta semana, o encontro da ABEL vai acontecer lá em Fortaleza, no Ceará, e o tema do encontro é a contribuição das escolas legislativas para o fortalecimento do parlamento aberto. O que exatamente vocês estão chamando, Lamari, de parlamento aberto, para a gente entender justamente o que uma escola do parlamento pode fazer por isso? É, o nome é bem sugestivo, né? Parlamento aberto, né? É uma forma de interação entre o cidadão e o parlamento, né? Bom, que forma, né? Para que você abre o parlamento, né? Fazer essa interação entre o parlamentar, entre o parlamento e o cidadão, para que assegure a questão da transparência, o acesso à informação, que eu acho que é fundamental. Hoje a gente ainda tem legislativos no Brasil que não têm a sua informação clara para o cidadão, e isso é terrível, né? Porque a pessoa como cidadão ela precisa saber o que está acontecendo dentro do parlamento e mesmo dentro do executivo. Acho que uma das funções do poder legislativo é transformar aquela informação em uma formação acessível, né? Uma formação clara, onde todos possam conhecer aquilo que o parlamento está fazendo. A questão da transparência é muito importante, né? A prestação de contas, o que o pessoal chama de accountability, né? Essa prestação de contas, ou seja, o que que o executivo está fazendo, o que que o legislativo está fazendo, né, da sua cidade. Então, você tem que fazer uma forma de prestação de contas, né, se for com audiências públicas, né? A participação do cidadão no trabalho legislativo. Então, a gente precisa encontrar formas de participação cada vez maior, de participação do cidadão dentro do processo legislativo e dentro dos trabalhos do Poder Legislativo, que senão não tem razão de existir, não adianta ficar fazendo leis, sem uma conexão ou uma discussão com a sociedade, né? Então, aquela ideia de que a gente tenha não só as audiências públicas, mas que a gente tenha
uma comissão de participação legislativa, onde o cidadão pode participar e pode, inclusive, opinar: olha, eu gostaria desse projeto, incentivar o parlamentar ao fazer um projeto, de que ele faça discussões com a sociedade sobre o projeto dele, para que o projeto chegue lá no final, lá quando tiver o que a gente chama de pronto por ordem do dia, ou seja, para votação em plenário, ele esteja mais conectado com a sociedade participou disso, né? Acho que é importante. O controle social, né? Isso é uma garantia da ética, da probidade do exercício da atividade legislativa. Então, acho que a gente quer, dando uma viajada, a gente quer voltar na máxima lá de Montesquieu, né? É a Ó, casa do povo, é a casa do povo. E para ser essa máxima, né, que todo mundo gosta de falar, o legislativo é a casa do povo. Mas, sendo muito franco, muitos legislativos se distanciam do povo, né? E como é que a gente faz para estar mais perto do cidadão? Então, é isso que a gente quer discutir lá em Fortaleza, né? Quais são os caminhos que a gente tem para fazer um parlamento cada vez mais aberto, né? Ou seja, mais próximo do cidadão. Eu acho que isso é fundamental. ô Lamari, deixa eu fazer um apanhado aqui de algumas dessas situações que você colocou, acho que partindo desse conceito fundamental do casa do povo, né? E aí vários simbolismos a esse respeito. Né? Em tese, os legislativos deveriam ser as casas de poder ou dos poderes, por exemplo, mais fácil dos cidadãos entrarem. Você não entra fácil numa sede do judiciário, a não ser quando você tem algo ali a prestar, seja um serviço que você precisa fazer, seja uma intimação que você recebeu, enfim, alguma coisa dessa natureza. Tampouco é simples entrar em sedes formais do Poder Executivo. Claro que você entra na escola. Na escola não é tão fácil entrar assim, não, viu? Mas claro que você entra na escola, claro que você entra numa UBS, etc. Mas nas sedes, né? Você não entra fácil numa Secretaria de Saúde, você não entra fácil na sede da Prefeitura, por razões óbvias e por razões muito compreensivas ou compreensíveis. Mas na Casa do Povo, em tese, deveria ser mais fácil entrar. E a partir desse contato, as casas do povo, os legislativos, também conseguem um acesso mais fácil às pessoas por meio de uma série de situações que você colocou. Então, desde questões de ordem de comunicação, eu tenho sites, tenho TV, né, canais específicos de televisão ou transmissão ao vivo de sessões, até mesmo em universo virtual, rádios, né, como aqui a nossa querida FM do Mato Grosso, e uma série de outros mecanismos de comunicação, contas em redes sociais, etc., onde o legislativo consegue se aproximar da sociedade. A gente tem os mecanismos participativos que você destacou, né? As audiências públicas, a gente tem aí a legislação participativa, a gente tem até mesmo ouvidorias dentro do legislativo que podem, né, receber aí reivindicações ou observações dos cidadãos em geral. E a gente tem o próprio legislativo, onde eu destacaria principalmente, Lamar, as audiências públicas e a plateia em si. Né? Todo plenário de legislativo nesse país tem lá uma plateia. Às vezes tem 3 cadeiras, às vezes parece um teatro. Eu vou citar, por exemplo, o caso do legislativo em que você trabalha. Itapevi tem uma plateia, tem um plenário com uma plateia bastante generosa em termos de número de cadeiras, enfim, dá para aproximar o cidadão disso. O que eu faço com a escola do parlamento em relação a isso? Eu ensino as pessoas a se servirem, a conhecerem tudo isso, ou existem algumas outras contribuições, ou a escola é parte de tudo isso e estimula a existência de tudo isso? Como é que você enxerga as escolas nesse ambiente descrito aqui, Lamar? É, um dos motivos da gente fazer essa discussão num ambiente que vai estar lá as escolas, né, e as escolas de tribunais de contas, né, a gente está inserida dentro desse contexto aí. Eu acho que a gente tem uma contribuição muito grande. Primeiro, eu acho que a gente está inserido nesse contexto, né, mas eu acredito que as escolas possam dar uma contribuição muito grande nesse sentido. Por quê? Muitas vezes, é verdade, o parlamentar não tem esse conhecimento, né, de como fazer isso.
de como fazer que uma audiência pública tenha mais participação, né? Como Seja mais plural, né? seja mais plural, pode-se utilizar aí de meios da tecnologia, da informação, pode, né? Assim, então, a escola ela tem um papel muito grande de orientar tanto os servidores quanto o agente político, que a gente consiga fazer de uma forma melhor essa participação do cidadão. E também nós temos que ir até o cidadão, né? Essa é uma das funções da escola. A gente tem ido falar com os jovens, falar com os idosos, né? Falar assim, olha, a Câmara está aberta. Veja, eu me lembro, Humberto, eu acho que quando a gente dá exemplo, eu acho que a coisa fica muito clara, né? Me lembro da gente ir fazer um curso e eu falei assim, olha, a Câmara está aberta, as sessões ocorrem, você pode ir lá, você pode se manifestar, inclusive nas reuniões de comissões você pode ir e pode se manifestar. A surpresa do jovem, ou mesmo do idoso, que ele pode entrar na Câmara de forma descomplicada e participar e falar, é uma surpresa. O cidadão não tem essa noção. Alguns têm, e aí a coisa até fica um pouco viciada, né? A quem participa, geralmente, de audiências públicas, ou das sessões de comissões, ou da sessão legislativa, geralmente são as mesmas pessoas dentro de uma cidade. E isso acontece no Brasil todo. Todo mundo reporta isso, fala, olha, sempre as mesmas pessoas. Mas descobrir o caminho, é. É, mas, mas um dos motivos é a grande maioria não sabe que pode fazer isso. E quando ele descobre isso, ele fica encantado de que ele pode participar. E os debates passam a ser realmente muito ricos, né? Muito ricos, não é porque também, olha, porque eu vou lá e eu vou dar uma opinião e aquela opinião vai ser aceita. Não, porque você vai participar, você vai falar, e muitas vezes o que você falar vai ter uma resposta ali do porquê não acontece, ou porque isso pode ser introduzido ou não pode, se é um problema orçamentário. Então a pessoa sai melhor esclarecida se o debate é mais franco. Então, mas para isso, o servidor precisa perder o medo disso, né? Porque às vezes tem medo, o agente político precisa perder o medo disso. Então, a escola tem um papel muito grande. Aí eu incluo aqui as escolas do Tribunal de Contas, por quê? Porque eles têm um papel na fiscalização e no destrinchar como funciona a questão orçamentária, né, esse controle social que pode ser feito sobre a peça orçamentária e sobre aquilo que se gasta, da forma que se gasta, as escolas do Tribunal de Contas, elas têm aí um papel muito importante. O que eu tenho visto escolas de tribunais de contas se destacando, explicando para o cidadão de forma muito clara, né, como é que é um orçamento, que não é um negócio fácil, né? Não, nem um pouco, nem um Nem um pouco. pouco, O é orçamento público é chato, muito complexo. é muito complexo, tal, mas tem escolas explicando isso de uma forma muito clara, objetiva, e como você pode interferir, como você pode fiscalizar quando você vê aquela plaquinha lá na rua, né? Olha, essa ponte custou tanto, a obra começou em tanto e tem que terminar em tanto. Que você tem canais de participação para conversar ou com o Poder Legislativo ou com o Tribunal de Contas, informando que a obra está parada, que a obra não está sendo feita o que está escrito ali, né, que a obra já passou do prazo, né, porque é difícil também para o Tribunal de Contas, que tem ali um número limitado de agentes de fiscalização, que consiga fiscalizar aquela obrazinha lá da canalização do córrego se passou do tempo que era para ter previsto
para ser entregue para aquela população. Então, se a população está de olho, está fiscalizando, basta mandar um e-mail para o Tribunal de Contas. E o pessoal vai ver, vai fiscalizar, né? Então, essa tradução de forma clara do uso do recurso público, dessa aplicação do recurso público, as escolas dos tribunais de contas têm trabalhado muito bem nessa questão. Eu acho Que legal. muito legal o trabalho que eles têm feito. A gente em breve precisa trazer aqui alguém de escolas de Sim. contas, né? A gente já trouxe Já várias. você falou nisso ontem, é que Olha ela não só. vai poder amanhã, mas assim, a gente vai fazer com o Tribunal de Contas de Alagoas. Olha só que legal. Olha só que legal. Então, já trouxemos aqui vários exemplos de servidores de escolas do Legislativo e agora vamos trazer também, obviamente, isso claro que estava no programa, né, trazer uma galera também das escolas dos tribunais de contas para mostrarem seus serviços. Lembrando, né, pessoal, tribunais de contas, o da União, nos estados, e não passa muito disso. As exceções aí são raríssimas, né? Tem no município de São Paulo, salvo engano da minha parte, tem alguma coisa no Ceará e alguma coisa no Rio de Janeiro. Salvo engano da minha parte, não é um objeto de atenção da minha parte como pesquisador ou como pessoa que já fui, inclusive, presidente de escola do Legislativo, mas não fui do Tribunal de Contas. E também não estou pedindo para ser, só estou dando exemplo. Também não que eu não quisesse, né? Mas são outros 500. Essa campanha não é no rádio que a gente faz. Mas, o Lamari, esse encontro da Unali, perdão, esse encontro da ABEL, da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, esta semana em Fortaleza, ele vai acontecer no âmbito de um encontro que a gente poderia dizer aparentemente maior do que ele, com todo o respeito, né? Com os respectivos, com as respectivas lógicas de localização institucional aí, mas que é o encontro da Unali. A Unali é o quê? A União dos Legislativos Estaduais, quer dizer, é como se fosse uma organização das assembleias legislativas e esses caras se encontram. Está dentro disso e qual é a importância de estar nisso? Ao pé da letra, é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, né? Olha Então, a que legal. ideia ela é congregar as assembleias e os deputados estaduais. É uma entidade muito forte, e aí não há por que não dizer, uma entidade que tem recursos, né? O que permite a ela a fazer um grande evento anual, né? Mas ela fez uma coisa muito interessante, e o que a gente agradece muito, né? E aí tem lá o seu presidente atual, hoje o presidente Diogo, que é um cara muito aberto, a gente sempre teve muito boa relação com os deputados estaduais. O que eles fizeram, né? Eles fazem um encontro destinado aos legislativos estaduais, mas eles abriram para várias associações, entre elas a ABEL, para que faça eventos paralelos. Então, você tem lá O Rock in eventos... Rio do Legislativo, é isso? Boa, boa, boa. É o Rock in Rio do Legislativo. No E aí, palco da Abel. aí vai ter lá o palco da Bel. Aliás, a gente é um dos maiores palcos, viu? Olha que legal, olha que legal. Muito legal. Aí você tem a Associação das TVs e rádios legislativas, você tem a Associação de Procuradores, você tem o pessoal de sindicatos também, Que legal, que legal. de todo o Brasil que participa. Então, e aí De cada um... trabalhadores do Legislativo, obviamente. Exatamente, trabalhadores do Poder Legislativo. E aí acaba envolvendo não só, obviamente, legislativo estaduais, como muitos municípios, né? É o caso da ABEL, a gente tem os municípios, a Astral tem os seus associados são municípios, os procuradores municipais, os sindicatos estão presentes em todos os municípios. Então, você tem taquígrafos, né? Você tem reunião de olha que interessante, taquígrafos que ainda tem bastante, né? Não é todo lugar, porque hoje alguns lugares modernizaram essa coisa, né?
é um processo Consegue mais fazer a transcrição quase que mas digital. não é em todo o Brasil que você tem ainda o taquígrafo, e mesmo hoje com a coisa digital, né, tem que alguém conferir isso, e é um taquígrafo que faz, então tem ali uma reunião dos taquígrafos, né, tem uma reunião dos dirigentes, que são de diretores de assembleias. Então, assim, se reúnem todo o tipo de pessoas que trabalham dentro do Poder Legislativo e que são entidades organizadas aí e que vão discutir o papel do Legislativo, como melhorar, né? Que legal. E para a gente é um momento muito rico, porque é um encontro que vão mais de 2.500 pessoas, né? Uau! Eles fazem a coisa bem rock and roll, porque aí você tem estandes, obviamente tem o pessoal que quer vender coisa, e o que é legítimo, e o que Serviços, financia, produtos. é, e o que financia o evento, né? Porque o cara vai lá, monta uma barraquinha, olha, eu quero apresentar aqui tal coisa para vocês, tal. É, e aí, ou seja, o primeiro dia, o dia 8 são os encontros separados, né? E aí no dia 9 e 10, que é quinta e sexta-feira, nós temos um encontro todos juntos, né? Que Onde legal. nós Que legal. temos, aí junta toda essa galera para discutir o problema do Poder Legislativo como um todo, com palestras, com discussões. Que legal. Que legal. Lamari, você sabe que a gente já está chegando ao fim aqui. Eu vou Poxa, deixar uma ideia para nós aqui amadurecermos. No vamos próximo lá. encontro da Unali, quem sabe a gente não grava algumas edições do Legislativo Educa em loco, para sentir aquele clima, tal. Bota lá o computador, bota uma galera passando e falando e dando Seria depoimentos muito bacana, interessantes. né? Eu acho que pode ser uma coisa para um encontro futuro. Mas agora só me cabe uma coisa em relação ao senhor, né? Que é o famoso Roberto Eduardo Lamari. Me dá um abraço virtual? Agora eu quero ver a quantidade de abraço que você vai ter que mandar por conta desse encontro. Não, você sabe que você aqui me deixou até, eu estou aqui pensando que teria que dar tantos abraços aqui por conta desse encontro, né? Eu vou dar um abraço no presidente da Unali, que é o deputado estadual Diogo Moraes, de Pernambuco, né? Por ter aí nos proporcionado essa oportunidade. A Cássia Almeida, que é da Escola de Maria da Fé, que também que está ajudando bastante nesse encontro, aos nossos estagiários da Abel, né? Porque eu, nesse encontro aqui, vou ter uma oportunidade muito grande de dizer, eu tenho lá um espacinho que eu vou falar um pouco do que nós fizemos na Abel. Nós estamos apenas há 3 meses à Muito frente da legal. Abel, e eu listei 20 atividades. E dessas 20 atividades, eu tenho muita gente que me ajudou, você, inclusive, muita gente que tem me ajudado a conseguir fazer com que a Abel cresça aí. Então, eu teria muitos abraços, mas eu vou ficar com o deputado Diogo Moraes, né, presidente da Unali, e com a Cássia Almeida, que tem me ajudado muito aqui nesse encontro da Unali. A Tiziana, eu preciso falar, um grande abraço para a Tiziana lá Tiziana Mota. Tiziana Foi nossa Mota, entrevistada aqui. foi nossa entrevistada, e ela está lá, né, em Fortaleza, então ela tem sido a minha ponta. Olha, precisa disso, precisa daquilo, precisa. Então ela tem visto essas questões aí que são importantes. Que legal. Que legal. Lamari, eu vou deixar o meu abraço para você, Muito porque eu obrigado. sei o desafio que é tocar esse treco todo e sei o quanto isso é muito importante para a gente pensar a educação política no nosso país, né? Você assumiu aí a presidência da Abel há 3 meses e nós já vamos completar 2 meses no ar, né? Então a gente já fez uma quantidade de programas muito bacana. A gente começou em setembro, já estamos em novembro, enfim, a gente já está aí praticamente há 2 meses no ar.
agradecer todo mundo que acreditou muito nesse projeto e deixar um abraço muito especial, sem nenhuma ironia, ao pessoal do Estadão, do jornal Estado de São Paulo. O Estadão descontinuou a parceria que tinha com o projeto legislativo do Movimento Voto Consciente por uma decisão absolutamente republicana, democrática, no campo das ideias. O Estadão simplesmente descontinuou e não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com isso. Há uma nova orientação de pauta por parte do grupo de comunicação que nos comunicou que não estaríamos mais juntos. Então, portanto, ao pessoal que está nos escutando pelo YouTube, pela FM, temporariamente nós estamos com um desafio de migração da titularidade do software que nos permite ir para as prateleiras de podcast. Então, desde o dia 25 de setembro que a gente não consegue colocar novos programas nas prateleiras de podcast. Isso será resolvido, mas por enquanto a gente fica aqui pelo YouTube e fica pela FM com a galera muito especial do Mato Grosso. Pessoal, em breve teremos novidades acerca do nosso destino, né, de um próximo parceiro de mídia tão grande quanto o Estadão, tão relevante quanto o Estadão, mas agradecer muito aqui a galera do Jornal Estado de São Paulo enquanto abraçou a causa do Legislativo. Com o apoio da Abel e do Movimento Voto Consciente, com os trabalhos técnicos da nossa querida Aline Floriano, colocamos hoje ponto final em mais um episódio do podcast do blog Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais das escolas do parlamento espalhadas por todo o Brasil. Lamário, um grande abraço para você e um excelente encontro da Unali e da Abel. Até a próxima semana. Grande abraço e até a próxima semana e um bom evento para todos nós.